Bora pessoal, bora para mais um podcast do esporte. Hoje um podcast de final de semana, né, pra gente repercutir aí essa notícia do dia, tá? Eu ia deixar para gravar segunda, mas como eu acabei assistindo a entrevista do Abel Ferreira também no Roda Viva, aproveitar para fazer um pacotão, né, falar da classificação do Palmeiras para final do Campeonato Paulista, mais uma final aí nesse currículo dessa equipe, dessa era do Abel Ferreira, né? O Abel Ferreira que chegou no Brasil aí com um desconhecido, como uma aposta, e hoje ele se torna um dos maiores treinadores do país e diz ao, eu não vou dizer diz as más línguas, né? Bom, posso colocar esse termo aqui, eu peço perdão a quem se ofender, tá? Para quem eventualmente se sentir ofendido, mas dizem as más línguas que ele será o treinador mais bem pago da história do futebol brasileiro. Não só o treinador, mas como incluindo toda a categoria esportiva, ele vai passar a ser é, o, o cara, qual que é o termo que eu posso, o esportista? Será que eu posso colocar como um esportista? Vai passar a ser o esportista mais bem pago do Brasil, tá? Mas por que eu falei más línguas? E eu repito, não quero ofender ninguém, absolutamente ninguém, claro, mas o Palmeiras, o Globo Esporte e o UOL divulgaram aí o possível salário do Abel Ferreira, algo em torno de, se eu não me engano, 35 milhões de reais por ano, tá? Por ano. E aí, fazendo cálculo, dividindo em 12 meses mais 13º, daria algo em torno de mais de 2 milhões e meio de reais. Tá, o Palmeiras emitiu uma nota aí de repúdio, né, dizendo que essas informações são falsas, né, que essas informações não estão corretas, mas não divulgaram também a informação correta. Então, é difícil dizer, é difícil precisar. O que a gente sabe, obviamente, é que, de fato, deva ser um dos maiores salários do país, tá? Não sei se chega a fazer história, não sei se chega a ser um recorde, tá? Mas a gente imagina que é um salário bem generoso, tá? Com vários benefícios. E o Abel Ferreira ele já tinha comentado que ele estava dando pinta de que isso ia acontecer, né? Na última partida contra o Ituano, aliás, ele. Só fazer um parênteses aqui, ele foi falar de Ituano e ele acabou falando de Itaú, né? Fez uma piada, talvez tenha sido um dos momentos mais engraçados aí dessa coletiva do Abel Ferreira, né? E ele tranquilizou o torcedor naquela altura, né? Falou pro torcedor ter calma, né? E assim, num tom bem sereno. Para mim foi meio que um spoiler naquele momento. Eu não cheguei a comentar, mas para mim soou como um spoiler de que ele realmente ia ficar, né? Mas ele falou que a decisão ia ser da esposa dele, né, que para ele não seria possível permanecer no Brasil, né, mais uma temporada longe da família, até porque ele cita uma das filhas dele que sofre muito, tá, com essa distância, com essa separação. Então ele deixou bem claro, ele condicionou a permanência dele no Brasil com a vinda da família, né? O que ele falou também, outro fato interessante, e eu acho que isso foi determinante para a esposa do Abel decidir. Enfim, não sei se elas vão ficar aqui, a esposa e as filhas, né? Não sei se elas vão ficar em definitivo, tá? Mas é um sinal claro de que essa ponte São Paulo-Portugal ela vai acontecer com muito mais frequência se elas não ficarem aqui de fato, né? Se elas não se estabelecerem no país, se não se adaptarem ao país. Uma coisa interessante que ele falou é que ele tinha dito que ia pro PAOK na Grécia, né, clube da Grécia, e a esposa dele falou, olha, eu não vou me mudar pra lá, porque você vai ficar lá 2, 3 meses e vai sair. E aí ele falou, agora eu vou pro Palmeiras. E ela falou a mesma coisa, eu não vou, porque no Brasil ela foi procurar, ele disse que ela foi procurar, né, e ele sempre cita, minha esposa sabe muito de futebol. Aí disse que a esposa foi procurar sobre o futebol brasileiro e viu que os treinadores aqui têm vida curta, né? E é algo que ele sempre ressalta, que ele sempre ressaltou ao longo dessa passagem dele pelo Palmeiras, de que o treinador brasileiro, um treinador que atua no Brasil, não brasileiro necessariamente, não tem sequência, né? Costuma ser demitido quando vive maus bocados, maus momentos. Então foi a mesma coisa. Ela falou, olha, você vai lá, vai ficar 2, 3 meses e vai voltar. Então eu não vou mudar. Fato é que ele já está aqui há mais de um ano. O Abel, a gente pode dizer que ele hoje tem um status de popstar. Ele é um popstar, né?
ele se tornou uma figura, cara, um ícone emblemático, né? Para o bem ou para o mal, para os que gostem e para os que odeiam. O Abel hoje ele é essa figura. Muita gente o critica, muita gente não concorda com o que ele diz, inclusive hoje após o jogo, hoje não, ontem, né? Após o jogo, eu tava assistindo Canelada e um dos convidados foi o Godoy, né? Godoy é um cara, assim, todo jogador, jogadores mais antigos, né? Que o Godoy é ex-árbitro, né? Que tiveram a oportunidade, sempre falam muito bem do Godoy, mas ele também aproveitou para tirar uma casquinha do Abel Ferreira, né? Diz que o Abel Ferreira, ele é um pouco mais... não sei se dá para usar essa palavra arrogante, até porque eu não quero pôr palavras também na boca do Godoy, né? Uma figura, cara, muito do nosso folclore, né? Eu acho muito engraçado o Godoy, para ser bem sincero. Mas ele aproveitou para dar uma alfinetada, falou que o Abel Ferreira, ele reclama com os árbitros de uma forma muito mais... Eu não quero usar a palavra arrogante, mas foi esse o meu entendimento, né? Ele tenta sempre diminuir um pouco mais o árbitro brasileiro, e aí falaram, né? Mas todos os treinadores fazem isso. Não, ele falou, mas o Abel é de uma forma diferente. Como é que ele sabe, né? Esse é o ponto que eu queria chegar. Como é que ele sabe? A gente vê o futebol pela TV, mas dentro de campo, a gente já viu um monte de treinador que já... o Mano Menezes, cansei de ver o Mano Menezes batendo boca com a arbitragem, né? E sendo expulso também. Então, assim, não é só o Abel Ferreira, né? Então, por isso que eu falo, para o bem ou para o mal, para os que amem ou para os que odeiam, o Abel vai permanecer. O Abel vai permanecer e ele é um popstar, né? É isso que eu queria falar. Ele é um popstar, sim, para os que amam e para os que odeiam. Ele é uma figura que ele chama atenção, ele vai receber críticas e ele vai receber elogios. Inclusive, eu cito esse do Godoy que, poxa, a gente não tem a mínima condição de saber se a reclamação do Abel Ferreira é mais acentuada que a do Cuca, por exemplo. Não dá para saber. Não dá para saber. A gente não tá lá. Agora, que ele é explosivo, que ele grita, que ele chuta a garrafinha, isso é uma coisa, né? Isso aí é ele com ele, né? Agora, direcionar a arbitragem, aí não dá pra gente saber, sincero, honestamente, né? Algo que a gente não tá lá pra medir, pra saber, a menos que venham os árbitros de fato falam, realmente, aí entra, aí eu vou defender o Godoy, né? Ele tem contatos, obviamente, com árbitros em atividade hoje. Se os árbitros falam para ele que o Abel Ferreira tem um tom diferenciado, ele soa mais arrogante e pode até parecer na língua, né? Nas coletivas do próprio Abel Ferreira, às vezes ele parece um pouco mais arrogante, mas é o jeito, né? É o jeito dele. A gente se acostumou a ver isso com o Jorge Jesus, o Vitor Pereira, quando tiver sem paciência, e algumas vezes ele já deu pinta de que também tem esse estilão. A gente já viu coletiva dele que ele ficou bravo. Isso foi lá no mundo árabe, né? Ficou bravo, saiu da coletiva. Então ele é o perfil dos portugueses, né? Os caras que são objetivos, eles falam coisas na lata e às vezes soam um pouco mais arrogante que os outros, mas não é cultural, né? Aí você fala, aí tô falando, uma coisa leva a outra, né? Aí você pode falar, mas o cara tá no Brasil, ele tem que se habituar à cultura brasileira. Aí tudo bem, né? Aí a gente vai entrar por outros vieses. E o fato é que hoje, né, se a gente for falar hoje, é o técnico que mais faz barulho no Brasil hoje, né? Sem dúvida nenhuma, ele é o técnico que mais faz barulho. Ele aí assim agora já repercuta um pouco mais sobre a entrevista que ele deu, né? Ele nunca tinha dado uma entrevista ao vivo, então aproveitou, chamou jornalistas de vários veículos de imprensa, né? Aproveitou a oportunidade para tirar a dúvida de todo mundo, falou da questão, né, da esposa, das filhas, condicionou a presença dele, a permanência dele no Brasil, que agora se concretiza. Então obviamente a gente presume que a família dele vai vir, e tem um vídeo do Palmeiras que mostra ele falando com o elenco. Ele falou, minha família vai vir após, e aí ele muda de assunto, né? Não dá pra, não sei se falaram para ele, não fala o dia, senão vão pro aeroporto, né? Então também não sei, eu imagino que seja após o Campeonato Paulista, não sei. Imagino que não deva demorar muito, tá? Então, cara que... Até porque se falar, a galera vai receber a esposa dele lá que nem receberam o Borja, né? Pra quem não é palmeirense, procura o vídeo aí da chegada do Borja, o Sampaoli, quando chegou no Santos, né? Esse do Sampaoli e do Borja é impressionante. Você vê a cara dos dois, galera colocando camisa, carregando, e os caras assim meio desnorteados, sabe? Assim, meio
com o olho meio arregalado, meio esbugalhado, sem entender um pouco o que estava acontecendo. Bem engraçado. Assim, se ele soltar o dia que ela vier, vai ser tipo isso, né? Pra torcida palmeirense ir lá agradecer, porque querendo ou não, ela foi a figura central, né? Ele falou na coletiva pós-jogo que a esposa dele é que manda. Não é ele que manda em casa, é a esposa. Então ele disse que deixou isso na mão da esposa, do empresário, do advogado pessoal. E enfim, esse acordo foi feito. Falou que a Leila Pereira falou uma frase marcante para ele, que ele só não fica no Palmeiras se ele não quiser. Porque o Palmeiras não iria medir esforços. Aí já não falou isso, mas fica meio subjetivo de que o Palmeiras não mediria esforços para mantê-lo, né? Então, aí seguindo com a entrevista, falou que vai se aposentar cedo, né? Não pretende se manter trabalhando como treinador por muito tempo, né? Diz que é muita intensidade. Ele vive um momento, ele tem aquele jeito explosivo, mas ele fala que é só dentro de campo. Fora de campo ele é um cara extremamente calmo, gosta de estar no canto dele, né? Gosta de ler os livros dele, ouvir uma musiquinha mais tranquila, né? Citou bossa nova aí. Então, cara, assim, foi uma entrevista bastante interessante, foi bem bacana. Eu acho que, pra quem não viu, vejam trechos, pelo menos os cortes, né? Os melhores momentos. Eu acho que mostra que é um cara bastante esclarecido, né? Falou de futebol brasileiro, falou que pô, o jogador brasileiro ele é diferenciado e que o futebol brasileiro é muito comercial. É muito comercial. E que se a CBF, né, os dirigentes mudassem, né, o formato de algumas coisas, o Brasil poderia vender muito mais o seu futebol para o mundo. E eu também acredito que isso é verdade. Eu acredito que é verdade. Quando se fala de Brasil, eu acho que mesmo que você isso não digo Europa. A Europa vai se preocupar com o mundo deles. Mas se você propagar o futebol brasileiro para outros países, né, para outras regiões, para outros continentes, eu acho isso totalmente viável. Eu acho totalmente possível. Agora depende muito, né, de quem está gerindo, do objetivo dessa gestão. E o Abel cita isso, de que é possível melhorar o futebol brasileiro, o nível do futebol brasileiro. O Abel condiciona esse jeito do futebol brasileiro que é hoje, né, que difere um pouco, difere muito, né, um pouco não, né, difere muito da Europa. Uma das condições, óbvio, né, é a venda de jogadores, isso é normal, isso infelizmente não tem como competir. Mas outra condição é justamente o calendário. É um calendário que judia, que judia demais os jogadores, que prejudica você sempre jogar com o time titular. Então, naturalmente, a qualidade cai, porque o jogador se cansa, as viagens são longas. Então, ele cita várias coisas legais, ele mostra que ele tem muito entendimento do futebol como um todo, não só dentro de campo. Citou o PVC, se eu não me engano, que pergunta para ele, né, sobre o livro. Ele disse que estudou o Galhardo com o livro do Galhardo, e ele soltando o livro, outras pessoas vão estudar o Abel e bater o Palmeiras, né? E ele cita que, cara, o objetivo é compartilhar informação, né? A ideia dele é compartilhar a informação. Ele não quer manter aquilo para ele, né? Ele tem que compartilhar o que ele viu, o que ele viveu, o que ele entende. Ele quer compartilhar, ele quer passar a visão dele. Até porque ele cita também que, e aí eu vou ficar só citando, né, que quando chegou no Brasil, perguntou sobre livros de treinadores brasileiros, e falaram para ele que não tem. Né? Os treinadores brasileiros não escrevem livros, a gente não sabe se não tem tempo ou se não quer compartilhar informação, vai escrever só depois que aposentar, não dá para saber, né? Cita Ayrton Senna, cara, então assim, repito, uma entrevista bastante, cara, assim, bastante legal. E o Abel Ferreira ganhou ainda mais respeito, assim, mais o meu respeito, pelo menos, como uma figura humana. E como treinador eu já o respeitava muito, porque o currículo dele fala por si só, né? Alguns não, vários jornalistas vão continuar criticando, sim. E eu já disse aqui, eu vou repetir, a crítica, esses jornalistas têm que continuar criticando. Eu acho que isso faz parte, eu acho que o Abel... E ele citou isso também na entrevista. Ele sabe as coisas erradas, ele vê as coisas erradas e ele quer aprender, ele quer crescer com isso. Ele quer se tornar melhor, um ser humano melhor, um técnico melhor. E eu acho que o jornalista esportivo que o critica, mesmo quando está todo mundo elogiando, ele quer o melhor.
né? Ele não está procurando, óbvio que muitos procuram um defeito onde não tem, né? Mas eu acredito que muitos se pautam em algumas coisas, né? E a crítica ela é construtiva, ela vem de forma construtiva, né? Então eu acho que tudo isso ajuda o Abel a seguir com o objetivo dele. Óbvio que ele fica injuriado, ele fica bravo, a gente vê isso nas coletivas, quando criticam o esquema de jogo, inclusive na própria entrevista, né, o PVC falou da questão de subir a montanha, né, do jogo contra o Chelsea, ele senti que ele ficou um pouco invocado, o Abel, ficou um pouco injuriado, mas é normal, assim, essas críticas eu acho que tem que acontecer, e se ele realmente tem isso como filosofia de vida, de se tornar uma pessoa melhor, um profissional melhor, ele tem que ouvir as críticas. Vai doer? Vai. Vai machucar? Vai. Mas ele tem que ouvir, ele tem que abraçar essa informação, ele tem que digerir e ele tem que trabalhar para ser melhor. Então acho que todo mundo que o critica é tudo válido, né? O torcedor fica obviamente fica chateado, fica aborrecido porque é o treinador do Palmeiras. Então o torcedor fica um pouco chateado, mas eu acho que a crítica ela tem que existir. E não só pro Abel, assim como vão criticar o Vitor Pereira também, como vão criticar o Paulo Souza também. Isso eu cito só os estrangeiros, como vão criticar o Vojvoda do Fortaleza, que aliás está fazendo um baita, né, uma baita campanha ali no Campeonato Cearense, na Copa do Nordeste, né? E a gente raramente fala sobre isso. Então as críticas vão existir e elas têm que existir, elas têm que se fazer presentes. Pelo menos pensando em Abel agora, né? Porque ele falou, ele quer se tornar melhor. E ele só vai se tornar melhor quando as pessoas o criticarem de forma construtiva, obviamente, né? Quando as pessoas o criticarem. E aí ele vai conseguir seguir com esse plano dele de se tornar cada vez melhor. Então, parabenizar porque foi uma grande entrevista. O cara que ganhou o respeito de muita gente por essa entrevista que ele concedeu. Muita gente que já o respeitava passou a respeitar ainda mais, né? Muita gente que odiava passou a odiar ainda mais, talvez. Então acho que isso faz parte, né? Isso faz parte do futebol, do folclore do futebol. E eu acho bacana que ele tenha pegado esse tempo para falar um pouco mais sobre o que ele vê de futebol, um pouco mais sobre a vida pessoal, um pouco mais deixou em aberto ali naquele momento a renovação de contrato. Tentaram ali arrancar alguma coisa, tentaram arrancar alguma coisa sobre o número 9, não veio a informação. Antes do jogo contra o Bragantino, perguntaram para a Leila também, as duas coisas, renovação, número 9, a Leila fugiu do assunto, falou, não fugiu, ela falou com todas as letras que o foco era o jogo e não quis falar sobre o assunto. Após o jogo veio a informação da renovação, fala sobre o jogo em si, né? Um grande jogo, sim, foi um grande jogo, foi um bom jogo. Cara, foi uma partida que se esperava de Palmeiras e Bragantino. Foi uma partida que se esperava das duas equipes, tá? As duas equipes tiveram boas oportunidades de gols. Eu acho que o Palmeiras ficou mais perto do terceiro gol do que o Bragantino do segundo gol, tá? A partida terminou em 2-1. O gol do Palmeiras sai num 1 minuto e pouco de jogo, muito rápido, um gol do Murilo. Intensidade, né? Palmeiras mais uma vez faz um gol muito rápido no início do primeiro tempo. Intensidade. Acho que o Bragantino não estava preparado para aquela intensidade inicial, aquele susto inicial, e mais uma vez o Abel Ferreira surpreende o seu adversário no início de jogo. A zaga um pouco desorganizada e o Murilo faz um gol, aliás, um belo gol, zagueiro artilheiro, né? Ele no Campeonato Paulista, se eu não me engano, ele é o segundo artilheiro do Palmeiras, com 3 gols, né? Então fica o destaque positivo, o Bragantino consegue empatar, isso tudo no primeiro tempo, hein? Um apagão ali da defesa do Palmeiras. E o Bragantino acho que foi valente, sim. Ele, cara, foi pro jogo franco, assim. O Barbieri, ele armou a equipe para agredir, para não sair daquele seu estilo de jogo. Talvez o grande erro do Bragantino tenha sido o início de jogo, né? Que o Palmeiras entrou com muita intensidade. Isso claramente faz parte do esquema do Abel, porque sabia que o Bragantino ia agredir. Isso tá no perfil, no DNA da equipe do Bragantino, tá? E o nome complicado aqui, Realpe, né?
Ele faz um gol de cabeça, um lance que a defesa do Palmeiras apagou, né? Não deu para entender, assim, ele cabeceou fácil, sozinho, e o Palmeiras consegue a superioridade novamente ainda no primeiro tempo, o gol do Rony. Aliás, o Dudu arrebentou nessa partida, tá? O Dudu arrebentou. Esse gol do Rony, a bola tá saindo para lateral, o Dudu mata de peito, faz o passe pro Rafael Veiga em profundidade, ele cruza pro meio da área e o Rony desvia a bola para fazer o gol, tá? Mas bela construção de jogada. E o Dudu, repito, um partidaço. Assim. O que o Dudu jogou nessa partida é digno daquelas atuações que fizeram boa parte da imprensa esportiva pedir o Dudu na seleção brasileira. Né? Aquele momento antes antes dele ser emprestado, dele sair para o Palmeiras, ele estava arrebentando. Hoje, ele fala também, né? Ele falou no pós-jogo que hoje ele tem um papel diferenciado, né? Ele tem um. Antes ele carregava mais o time, né? E hoje ele participa de uma engrenagem, ele tem que ter uma aplicação tática. Ele fala, queria fazer mais gols, mas tem que jogar pro time, né? E é legal ele ter esse entendimento, que ele quer fazer gols. Ele é um artilheiro, ele é o artilheiro do Allianz Parque. Ele é o artilheiro do Allianz Parque. Ele quer mais gols, mas ele participa de um esquema tático onde ele é fundamental para que o Palmeiras seja bem sucedido, para que o Palmeiras marque, para que os companheiros marquem gols. Então ele é uma peça fundamental e dessa vez ele foi fundamental de novo. Esse time do Palmeiras titular é um time bravo, hein? É um time bravo, um time que fisicamente é de fazer inveja. Assim, frente à equipe do Bragantino é de fazer inveja. O Elinho do Bragantino foi muito bem, tentou seu desafogo. Eu acho que se tivesse o Arthur, o Bragantino ia dar um pouquinho mais de canseira, né? O Arthur, aliás, vai ficar fora um tempinho, né? É uma pena, né? Uma pena. Ia ser um grande jogo com a presença acabei de falar o nome dele. Do Arthur, né? Ia ser um grande jogo. Mas foi um grande jogo. Mesmo sem ele, eu acho que o Bragantino seria um pouco mais perigoso com o Arthur, mas acho que foi um jogo muito bem controlado pelo Palmeiras. Repito, as duas equipes, o Bragantino obviamente mais ofensivo, deixando espaço para o contra-ataque do Palmeiras, e nesses contra-ataques o Palmeiras perdeu muitas oportunidades, né? E eu repito, eu acho que o Palmeiras ficou mais perto de fazer o terceiro gol do que o Bragantino de igualar. Então foi um partidaço, foi aquilo, eu já falei e eu vou repetir, foi aquilo que se esperava de um Palmeiras e Bragantino nessa semifinal de Paulista. Foi o que se esperava. Uma grande partida, uma grande exibição. Para alguns críticos, a melhor partida do Campeonato Paulista até agora. Então, um jogo de Série A, né? Duas equipes que vão disputar a Libertadores. A gente não esperava menos, né? Foi um bom jogo e talvez o jogo tenha sido até melhor pelo fato de não ser um clássico. Né? Porque quando é um clássico, você fica com medo de tomar um gol do rival, então você dá uma cadenciada, você é um pouco mais conservador. E pelo fato dessas duas equipes são rivais porque disputam os mesmos torneios, mas não existe essa rivalidade, essa tensão, né, de clássico, de rivalidade mesmo. Foram duas equipes que sabiam os seus pontos fortes e os pontos fracos, sabiam os pontos fortes e fracos dos adversários e foram para cima, foram para o jogo. Foram para aquilo que tinham de melhor. E o Bragantino, você repetiu, o Bragantino foi para cima com a sua agressividade, o Palmeiras no seu contra-ataque. E foi um jogo lá e cá, foi um jogo movimentado, foi um jogo muito bom. Vou repetir aqui de novo, partidaço do Dudu. E aí, após o jogo, veio a notícia que o torcedor palmeirense tanto aguardava, né? Essa notícia já tinha sido cravada por várias pessoas, né? Com fontes dentro do Palmeiras de que o Abel tinha fechado, mas enquanto o Abel não falasse, não dava para ter certeza, né? Mas se dizia que estava com mais de 90% de fechar, de tá tudo acertado, só falta assinar. Isso foi noticiado ao longo dessa última semana inteira, de que já está muito perto, mas até então não dava para cravar, né? Não veio a confirmação. Antes do jogo já alguém vazou e aí já foi falado que já estava renovado, aí sim já estava certo, inclusive com relatos de torcedores
palmeirenses fora do estádio em lágrimas, né? Comemorando essa renovação. E no pós-jogo veio sim a notícia de fato. O Palmeiras publicou nas suas redes sociais, já está soltando um monte de vídeo, né, sobre essa história dessa renovação, mostrando o Abel contando para os jogadores no vestiário. Então, eu acho que esse foi o grande. O centroavante não precisa vir mais para o Palmeiras. O centroavante não precisa vir. O Palmeiras conseguiu. A Leila Pereira, como presidente, conseguiu a grande contratação da sua gestão, a grande contratação que a equipe do Palmeiras precisava, que é o Abel Ferreira. Tá? Que é a permanência do Abel Ferreira. Que ele pode sair, ele pode sair. O contrato não vai segurá-lo. Mas dá tranquilidade ao Palmeiras. Porque não vai ser qualquer clube que vai chegar agora e vai contratar o Abel Ferreira. Não vai ser qualquer um. A multa rescisória, a gente não tem notícia sobre, mas a multa rescisória deve ser altíssima agora. Deve ser muito alta. Só vai tirar o Abel Ferreira quem for muito rico. Ou um clube, assim, aí tem muitos ricos do mundo, né? Mundo árabe esquece. O Abel Ferreira não vai para o mundo árabe. Então, para ser muito rico na Europa, hoje, para você ter condições de não só dar um salário equiparável ao Abel Ferreira, mas também pagar multa rescisória, aí você precisa ser uma equipe de ponta da Europa, pelo menos do segundo escalão. Segundo escalão, eu digo as equipes que jogam Europa League, né? Que ainda assim são equipes que têm grande potencial e que podem jogar a Champions League, assim, se o Abel Ferreira acertar o time. Né? Então é muito possível. É muito possível para essas equipes. Por isso que, acho que até por isso o Abel Ferreira renovou. Ele ainda não é um cara que estoura na Europa. Ele não é um cara que as pessoas... que é cobiçado pelos europeus. Assim, os grandes mercados, pelo menos. Então ele vai continuar no Brasil, vai continuar fazendo o trabalho dele, vai continuar dando o seu máximo, brigando para conquistar mais títulos, porque à medida que isso vai acontecendo, ele vai ganhando mais notoriedade, ele vai ganhando mais nome, ele vai ganhando mais currículo, mais bagagem, e o nome dele vai crescendo. Uma hora vai fazer barulho. Uma hora algum grande clube vai querer contratá-lo. Pelo menos essa deve ser a ideia na cabeça dele. E se ninguém quiser contratar, ele vai permanecer no Palmeiras. Ele é ídolo, repito, hoje ele tem um status de popstar pro torcedor palmeirense e no Brasil. No Brasil ele é um popstar. Hoje só se fala... se você for falar em treinador, o primeiro nome que vem à cabeça é o Abel Ferreira. Né? E eu repito, tô sendo repetitivo, vou ser repetitivo mesmo. Pros que gostem, pros que amam e para os que odeiam. Ele é um popstar. Um popstar é isso. É o cara que você lembra primeiro... E tem muita gente que o ama e tem muita gente que o odeia, assim como é o Neymar. O Neymar é um popstar. Né? Quem que é o melhor jogador da seleção brasileira? Neymar. Você gosta dele? Muita gente vai dizer que não. Muita gente vai o idolatrar. E assim, o Abel Ferreira hoje chegou a essa condição, chegou a esse status, e até por isso eu acho que a esposa dele optou por essa permanência do Abel no Palmeiras, porque ele disse que foi a esposa que decidiu, foi a esposa que assinou. Então acho que foi por isso. Ela teve o entendimento de que o Abel hoje se tornou uma figura emblemática no futebol brasileiro, que ele chegou nesse status de popstar, de que ele é um cara que hoje faz a diferença, que ele faz barulho, inclusive com alguns comentários colocando ele, não como sucessor, mas como um dos nomes que a CBF poderia cotar. Né? A CBF sempre olha para o Brasil primeiro, para o mercado brasileiro. E aí no mercado brasileiro, quem que é o primeiro nome de técnico brasileiro? Cuca. Segundo nome, Abel Ferreira. Porque é um cara que está no Brasil e está em atividade hoje, é super vitorioso. Então, alguns comentaristas consideram que seja possível a CBF pelo menos cogitar o nome dele. Não que ele vai ser escolhido, é outra história, e eu acho também muito difícil que o Abel Ferreira seja escolhido. Tá? Não só porque não é brasileiro, existe esse... Eu não digo essa vaidade, mas existe ainda essa cultura na CBF. E o Abel Ferreira ele não é uma unanimidade. O estilo de jogo do Abel não é uma unanimidade. Não é. É um estilo vencedor, é um futebol de resultado. Mas o Abel, eu tenho certeza que ele entende que... E não só o Abel, acho que talvez os dirigentes da CBF nem todos entendam muito bem. Mas que ele, com esse estilo de jogo mais reativo, ele vai ser muito criticado, como o Tite foi criticado por muito tempo.
O Tite só está sendo elogiado agora porque a seleção vem fazendo boas apresentações. Mas o Tite também tem um futebol mais reativo, um futebol mais de resultado, né? Pensando em sequência, seria um bom nome o Abel Ferreira de fato, porque seria uma gestão, uma liderança de futebol mais reativo que assumiria outro com o mesmo perfil, com a mesma ideia. Talvez a mudança não fosse tão grande, pelo menos na proposta de jogo. Agora, em termos de ambiente, ia mudar muito, obviamente. Tá? Então, acho difícil que seja cogitado, mas, repito, eu acho que, de fato, a CBF pode colocar o nome dele na mesa. Que vai ser rejeitado, eu imagino que sim. Mas é possível que o nome dele entre na mesa. Hoje ele atingiu esse patamar, né? De ser talvez o nome mais falado, se a gente falar em treinador no Brasil hoje. Então a esposa dele, imagino que tenha tido esse entendimento de que ele, até pelo contrato longo, de que ele vai ficar muito tempo se ele não tiver uma proposta para voltar para a Europa, e que agora ela pode ficar tranquila, que ela pode se mudar temporariamente ou permanentemente para o Brasil, que ele vai ficar aqui enquanto, pelo menos até o fim da gestão da Leila, ele vai permanecer no Brasil. E até para o torcedor palmeirense, ele vai. Hoje, eu vejo o Abel Ferreira com status. Com. Cara, assim, com um espaço muito grande no coração do torcedor palmeirense. Muito grande. E mesmo que não seja bem sucedido, o torcedor vai criticá-lo. Mas não vai pedir a sua saída. Eu acho que hoje o torcedor vai pegar. Assim, uma hipótese aí, o Palmeiras não ganha o Campeonato Paulista, tá? Eu acho que tem que ganhar para coroar a melhor campanha, tá? Mas pode acontecer, vai ser um clássico na final, né? Invariavelmente vai ser um clássico, seja Corinthians, seja o São Paulo, e possivelmente o jogo da volta não vai ser no Allianz Parque. Então, eu não acho nenhum absurdo falar que o Palmeiras não pode ganhar. E se não ganhar, o principal alvo da torcida hoje não é mais o Abel Ferreira. Não é mais um jogador. É a presidente. É a presidente do Palmeiras. Mesmo que ela tenha renovado com o Abel, ela não trouxe o tal do camisa 9. Então o torcedor vai seguir pegando no pé dela. Vai seguir. Então, assim, a vida do Abel hoje está muito tranquila. Não só do Abel, mas do elenco. Porque a presidente hoje se tornou a primeira linha de ataque da torcida. Se tornou, assim, querendo ou não, para o bem ou para o mal, ela gostando ou não, ela se tornou isso. E eu acho isso muito bom. E eu espero que ela goste disso, porque ela consegue blindar o elenco. Né? Se a gente imaginar pós-mundial, o que houve de ataque dos torcedores para ler, cadê o 9? A gente perdeu o mundial por sua culpa, e que não sei o que. O time ficou blindado. O time com direito a apoios ao Luan. Quem irá imaginar que o Luan seria apoiado pela torcida do Palmeiras? O Luan já foi um dos mais criticados. Um dos mais criticados. E eu achei que não ia, em certo ponto, não ia ter mais clima para o Luan permanecer no Palmeiras. O Abel recuperou o atleta. Ele foi o protagonista aí, talvez, para o Palmeiras não ter atingido a disputa das penalidades. E mesmo assim recebeu apoio. E o torcedor foi para onde? Foi para o ataque à presidente do Palmeiras. Então, neste momento, eu acho que esse papel é fundamental para esse elenco do Palmeiras, porque o time fica blindado. E mesmo após a derrota na final do Mundial, o time voltou, obviamente cabisbaixo, ainda digerindo essa perda de título, disputa de título. Foi lá, conquistou a Recopa e hoje segue o Campeonato Paulista de forma invicta. Né? E o Abel, inclusive, citou, ele falou, o Paulista não era a nossa prioridade. A prioridade era o Mundial e a Recopa. Ele frisa isso com todas as letras. E de fato era. Né? A gente não pode ser... ele está falando isso para tirar a pressão. Não, a gente não pode ser hipócrita. O Campeonato Paulista não era a prioridade do Palmeiras. O Palmeiras fez toda uma preparação e até por isso uma equipe que sobrou por muito tempo no Campeonato Paulista fez a preparação focada no Mundial. O Mundial era a prioridade. Como não veio o Mundial, a segunda prioridade passou a ser a Recopa. Né? Porque perdeu ano passado e é um título um pouco mais fácil de ser conquistado. É um jogo só. Um jogo só, não, dois, né? Um de ida e um de volta, mas é um adversário só. Então, a prioridade, sem dúvida, era essa. Né? E agora, Palmeiras agora com a sequência,
foi ganhando jogos, foi se mantendo invicto, tomando poucos gols, chega à final, eu acho que com muito méritos e talvez o título viria para coroar aí essa renovação, mas repito, se não acontecer, o time, o Abel, a comissão técnica, tá todo mundo blindado, porque a Leila, a presidente do Palmeiras, é a primeira linha de ataque do torcedor agora. Então acho que isso é muito bom, cara. Isso é muito bom, porque ela é dirigente, ela tem que blindar o elenco mesmo, ela tem que proteger esse elenco para que esse time continue jogando da forma como vem jogando e que toda a pressão de fora óbvio que uma coisa ou outra vai passar, né? Mas não vai pesar tanto, né? No psicológico do atleta, tá? Sobre centroavante, para finalizar aqui, fala-se num um tal de João Pedro, tá? João Pedro, um jogador ali da Arábia Saudita, se eu não me engano. O nome do clube é Al Wahda. Olha, eu vou ser sincero com vocês, tá? Eu não conheço, não sei se é bom. Pelos números dele, é um cara goleador, tá? Mas não é um cara que tem uma média, por exemplo, de um gol por jogo, que eu acho que um gol por jogo justificaria um atleta de 28 anos. É um atleta de 28 anos. É um cara que tem, acho que pelo menos meio gol por partida, se eu não me engano. E, olha, a mim não me agrada, tá? Porque vem do mundo árabe, nenhum preconceito, obviamente, mas o cara que vem pro Palmeiras tem que vir com uma bagagem, né? Com um cara de. Sim, uma pressão com status de ser um cara que jogou partidas difíceis, de ligas difíceis. É isso que o torcedor espera. Eu acho que um cara que vem do mundo árabe, chega no Brasil, a gente já viu, pô, o Dudu voltou e foi bem, né? O Everton Ribeiro também, se eu não me engano, tava lá, né? Voltou bem. O Hulk veio da China, né? Que a gente na nossa visão, até um pouco preconceituosa, a gente vê, pô, é uma liga fraca, né? É uma liga que, mas eu não acho que é o nome certo, assim. Essa é a minha opinião pessoal. E aqui, assim, longe de qualquer tipo de preconceito contra o futebol praticado lá. Praticado lá, né? Se eu não me engano, é na Arábia Saudita, tá? Emirados Árabes. Emirados Árabes. Só para corrigir a informação, Emirados Árabes, o nome do clube é o Al Wahda, né? Assim, é uma região que vem se reforçando, vem contratando grandes jogadores, a gente viu aí no Mundial, tá elevando o nível do seu futebol, mas eu repito, eu não acho que esse é o centroavante pro Palmeiras. O Palmeiras precisa ser E aí eu não tô me prendendo à imagem do Pedro, mas o perfil exatamente esse. Pô, você vai trocar o Pedro pelo João Pedro? Assim, não sei, assim, a gente tem que esperar chegar para ver o que vai acontecer, mas eu, por exemplo, quando foi anunciado o nome do Rafael Navarro, por mais que ele tenha sido um atleta da Série B, disputou a Série B, eu imaginei que, pô, era uma boa contratação. Eu acho que o Navarro vai sanar boa parte dos problemas que o Palmeiras tem com o centroavante, com o tal do número 9. E não aconteceu. Por isso que eu falo, assim, o cara que vir para o Palmeiras, ele pode ter mais idade, mas ele vai ter que vir para resolver. Ele tem que vir para resolver e não ser uma aposta. Porque para mim, eu peço perdão aqui com todo respeito ao atleta, mas para mim ele vir de uma região como os Emirados Árabes, apesar de ser pode ser considerado um fenômeno lá, mas para mim ele não é um cara que chega para vestir a camisa e entrar para jogar. Por toda a pressão que ele vai sofrer. Se ele chegar no primeiro jogo e já fizer gol, aí eu calo a minha boca e falo, pô, parabéns. O problema é que isso não aconteceu nem com o Rafael Navarro, né? Que foi um cara muito goleador com o Botafogo na Série B. Muito goleador. E eu não estou comparando a Série B com o futebol disputado nos Emirados Árabes, não. O futebol lá, eu repito, o nível lá é alto. Eles fazem grandes investimentos, tem grandes jogadores lá. O nível é alto. Mas eu não acho que ele chega para o Palmeiras para vestir a camisa e já sair jogando e solucionar o problema. Eu não acho. E essa é a minha opinião. Essa é a minha opinião. Assim como eu não achava que o Hulk chegaria aqui no Brasil e faria o que ele fez. Não porque ele veio do mercado chinês. Não é isso. É uma adaptação. Você passa por uma adaptação. O futebol chinês
durante muito tempo, já não é mais hoje, ele foi um mercado que atraiu muitos brasileiros. Muitos. E não só brasileiros. Europeus mais veteranos, com mais bagagem. Se tornou um mercado muito atrativo, muita grana. Então o nível do futebol lá subiu. Não era um nível ruim. Era um nível muito bom. Inclusive o Paulinho foi para a seleção. Saiu da China e foi para o Barcelona. É um nível ruim? Não. É um nível bom. É um nível que, para mim, dá para equiparar com o futebol brasileiro. Agora, sim, a gente está contratando um atacante para resolver o problema de gol. Vamos trazer o Hulk. Na hora que foi falado isso, foi, poxa, eu não sei se vai dar certo, né? Eu não sei, assim, eu acho que é arriscado você gastar tanto de investir tanto dinheiro que depois você vê se deu certo ou não e fala se foi gasto ou investimento, né? Investir tanto dinheiro no nome de um cara com mais idade que jogou o campeonato chinês, estava habituado ao estilo de jogo de lá, que é diferente do daqui. Eu não acompanho futebol chinês, mas certamente é diferente do futebol brasileiro. Assim como o futebol dos Emirados Árabes. O Emirados Árabes é um país pequeno. É um país muito pequeno. E as condições climáticas lá, se eu não me engano, elas são as mesmas, né? Não é que nem no Brasil. Você vai chegar, as viagens são muito longas. Viagem de 2, 3 horas, dependendo da região. Tem que fazer uma ponte aérea. Você sai do inverno, quase 0 graus no Rio Grande do Sul, Porto Alegre, para jogar contra o Internacional. Aí depois você tem que ir pro Ceará para jogar contra o Fortaleza. Aí você tem que ir pro Pantanal, para a região do Pantanal, para jogar contra o Cuiabá. Aí você vai jogar Libertadores, tem que ir para a altitude da Bolívia, do Equador, volta para São Paulo. É uma insanidade. É uma insanidade, assim. E isso, para um atleta, né, que estava nos Emirados Árabes, eu não sei qual impacto que isso vai ter, sincero honestamente. Então, eu acho que de Pedro para João Pedro, eu acho que caiu muito, né, o padrão que o Palmeiras estava mirando, mas enfim, né, fala-se nesse nome, o Abel não quis falar, a Leila não quis falar, diz que é um cara que não tem multa rescisória, tem que ser apresentado a proposta para o clube, que ele está atuando, tem 28 anos, para mim está fora dos padrões que a Leila Pereira sempre frisa, né, de jogador jovem com potencial de revenda. Ele não tem esse potencial de revenda, então mais um motivo pelos quais ele tem que chegar, esse atleta, esse centroavante, ele tem que chegar para resolver, e eu acho que esse não é o cara. Desculpa, essa é a minha opinião. Torcedor, não fique bravo, essa é a minha opinião, eu acho isso. E muito torcedor acha isso também. Pra ser bem sincero. Sair de Pedro para João Pedro foi um balde de água fria na cabeça do torcedor, você não tenha dúvida. E até porque a gente não sabe se vai acontecer. A informação que a gente tem é que o Palmeiras vai apresentar proposta, formalizou um interesse, isso junto ao empresário, mas vai, enfim, se reunir com a cúpula do Al-Wada e vai apresentar uma proposta. Vamos ver assim que rumos que vai tomar essa conversa, tá? Essa negociação. Vou repetir, não é pela idade não está nos padrões da presidente do Palmeiras. Tenho minhas dúvidas se vai ser o cara que vai resolver o problema do Palmeiras, mas se está sendo negociado, se de fato está acontecendo uma negociação, teve o aval do Abel Ferreira e hoje o Abel Ferreira, né, é quase um rei dentro do Palmeiras, né? O que ele pediu, o torcedor vai ter calma. Tenha calma, tenham paciência. Tiveram paciência com o Rafael Navarro, né? Tiveram paciência com ele, até porque o Abel não colocou ele mais para proteger o atleta, para blindar o atleta. Aí entra a sensibilidade do profissional, né? Mas tá tendo esse cuidado, até com o Gabriel Menino também. Tá tendo esse cuidado de ter que blindar. O atleta não, quando entra, não tá atuando bem ainda. A gente precisa proteger, né, para que ele volte, para a gente recupere, para ele reconquiste a torcida. Então é importante isso. Agora, se vai chegar um cara que é para ser o cara e você vai ter que blindar ele, poxa, aí você já fez um mau negócio, né? Porque o cara tem que chegar, tem que vestir a camisa, tem que ser titular e tem que resolver. Esse que é o grande coisa, né? Esse que é o grande ponto.
Enfim, a gente vai acompanhar o desenrolar dessa história. Palmeiras está na final do Campeonato Paulista e agora aguarda São Paulo ou Corinthians, tá? São Paulo ou Corinthians, grande jogo. Grande jogo. E hoje foi um podcast exclusivo para falar de Palmeiras porque a gente conseguiu ver a entrevista do Abel. A gente teve essa notícia da renovação. Acho que grande notícia, não só para o Palmeiras, mas para o futebol brasileiro também. Eu acho que para o futebol brasileiro o Abel Ferreira é um cara que agrega muito. Ele conquista amadores, pessoas que o amam e pessoas que o odeiam. E isso é legal. Isso é legal. Ele atingiu um patamar hoje de um popstar do futebol brasileiro e vai continuar sendo. E eu acho que isso é bom para o futebol brasileiro. Para que para que a gente continue a ter vários pontos de vista, para que a gente olhe e fale, olha, um projeto a longo prazo dá certo. Olha o Abel Ferreira. Fala que o Abel chega só na nona final, mas ele ganhou 4 títulos e ele perdeu 4 títulos. Uma coisa importante que ele mesmo falou, as pessoas falam dos meus 4 títulos, mas não falam das minhas derrotas. E a gente perdeu. A gente não ganha tudo, não vai ganhar tudo. Então é importante isso, sim. É um cara que vem se consagrando cada vez mais, que o torcedor palmeirense o idolatra. E eu acho que isso faz bem pro futebol brasileiro. Ter uma figura com o Abel Ferreira atuando e permanecendo e dando sequência e mostrando que você apostar num trabalho dá resultado. Um trabalho de longo prazo dá resultado. Porque ele poderia ter caído várias vezes ao longo dessa jornada. Poderia ter caído quando foi eliminado, quando perdeu o primeiro Mundial. Foi eliminado na semifinal. Quando ele perdeu a Supercopa do Brasil para o Flamengo, talvez hoje o grande rival nacional do Palmeiras, de certa forma uma humilhação para o torcedor palmeirense. Quando ele foi eliminado de forma, cara, até vexatória pelo Defensa e Justiça na Recopa, quando ele foi eliminado aí sim, de uma forma absolutamente... assim, não tem nem o termo, não quero nem usar o termo que eu estou pensando para não ofender ninguém. Mas quando foi eliminado também, aí sim, de forma absolutamente vexatória pelo CRB na Copa do Brasil. Quando foi perdendo a disputa do título do Campeonato Brasileiro do ano passado, vendo o Atlético abrir cada vez mais distância, e o Atlético abrindo distância e disputando, chegando longe na Libertadores, chegando longe na Copa do Brasil, e o Palmeiras foi mantendo. E o Palmeiras foi bancando. E ele foi ficando. E hoje ele é um consagrado, né? É um consagrado dentro do Palmeiras. Então é isso, gente. Por hoje eu vou finalizar. Vamos acompanhar aí essa definição do outro finalista do Campeonato Paulista. O favorito já tá lá, né? Não quero jogar pressão nem nada, mas é a melhor campanha. O Palmeiras é o favorito. E teoricamente vai fazer o jogo em casa. Teoricamente. Tá? Então a gente vai acompanhar também essa repercussão. Se o Palmeiras se vai ter show no Allianz Parque, se vai dar para fazer jogo, se vai mudar a data, não sei, tá? A gente vai aguardar as cenas dos próximos episódios. E agora sim eu me despeço, desejar para todo mundo aí um restinho aí de final de semana. Um forte abraço, segunda-feira a gente está de volta com mais podcast aí para repercutir aí a grande final do Campeonato Paulista e os outros estaduais também. Peço perdão por não comentar com tanto detalhe, vou ser repetitivo, gravei hoje só para comentar essa renovação do contrato do Abel Ferreira com o Palmeiras, tá certo? Gente, valeu demais, um forte abraço e até segunda-feira a gente vem mais informação, mais estaduais e é isso, tamo junto e tchau!